Alô, irmãos de Ideal Espírita, nós que nos encontramos mais uma vez nessa plataforma aqui moderna, né, de comunicação, e é com muito gosto, com muita vontade, com o coração radiante de vontade de trabalhar, de vontade de falar da doutrina espírita, de falar com vocês, meus irmãos, sobre mais um tema muito interessante, que é sobre os 157 anos do livro do Céu e Inferno. Então, o que nós vamos fazer aqui um breve comentário sobre esse importante livro que, infelizmente, é muito esquecido, junto com a Gênese, etc., da obra de Allan Kardec. Mas vamos traçar alguns comentários, alguma conversa aqui. Vamos ter uma conversa franca, né, irmãos? E eu espero que vocês estejam muito bem. Se não estiver bem, sejamos positivos, que vai melhorar. Essas coisas fazem parte do nosso processo de evolução. Não existe evolução sem dificuldade. Não existe a nossa ascensão espiritual sem provas, sem expiações, né? Sem dificuldades, sem o que Jesus nos colocou do testemunho. Então, muitos de nós, nesse momento muito difícil do planeta, estão passando por grandes testemunhos, vamos dizer assim, e que na linguagem espírita quer dizer grandes provas de confirmação se nós realmente queremos o bem, queremos nos direcionar espiritualmente para Deus, queremos nos tornar espíritos espiritualmente melhores do que nós já fomos, ou melhor ainda, do que nós somos. Então é isso, irmão. Você já sabe como é que é o nosso protocolo. Nós vamos fazer uma leitura da página e depois farei a prece e assim entraremos num comentário sobre o livro. Lembrando aos irmãos que eu estou aqui na condição de aprendiz, como todos nós. Não existe mestre em espiritismo, não existe doutor em espiritismo, não existe o guru, desculpe, espírita, não existe. Somos todos aprendizes, somos todos trabalhadores. Um dando as mãos aos outros, um ajudando a cada um em diversos momentos da nossa vida. E nós temos um dever de comentar, de falar, de divulgar a doutrina espírita, principalmente para os irmãos que estão chegando, para os irmãos que estão retornando à casa espírita e à causa espírita, que é muito importante, e que estudar assim, é um dos lemas, como diz Allan Kardec, né? Instruí-vos, né? Primeiro mandamento que ele falou, amai-vos, e o segundo mandamento, instruí-vos. Então nós estamos nessa condição aqui, uma condição de alguém que está tentando passar um pouco do que aprendeu e que necessariamente aprendo todos os dias, com todas as pessoas, de qualquer nível que possa imaginar, dos níveis mais escolarizados com os níveis menos escolarizados. A escola é um verdadeiro campo realmente de aprendizes. Obrigado, irmão. Então vamos lá, vamos à nossa leitura e depois a prece. Livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 24. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais, e a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante,
Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Vamos fechar nossos olhinhos. Vamos trazer para a nossa tela mental a imagem de Jesus Cristo, como cada um gosta de ter no seu coração e na sua mente, e falar com Ele. Querido Mestre Jesus, nós que nos encontramos mais uma vez nesse dia, nesse horário, nessa plataforma de comunicação, para mais uma vez falar da terceira revelação, do seu Consolador prometido, das palavras ditas pelos Espíritos, comentadas e analisadas pelo eminente Allan Kardec. Permita, Senhor, que possamos ter um verbo bom, que possamos atingir as mentes e os corações dos dois planos da vida, dos encarnados e dos desencarnados, para que possamos compreender um pouco mais esse significado espiritual da missão do Espiritismo em todos nós. Que possamos aprender um pouco mais, descortinar esses mistérios e entender que chegou a hora, mais do que nunca, de inaugurarmos a era do Espírito imortal, para que possamos ingressar no mundo de regeneração e assim fazer o que devemos fazer de reconstrução, de reparação do nosso planeta, da nossa morada e de nós mesmos, se formos, Senhor, escolhido permanecer. Peço ao Senhor que fortaleça a todos os irmãos de todas as casas espíritas de Campo Grande, de todos os irmãos ideais espíritas, dos mais diversos níveis, das mais diversas idades e das mais diversas situações. Que possamos unir uma força só para caminhar junto, porque Jesus, o Senhor, nos espera. Obrigado, que assim seja. Então, meus queridos, como nós fomos convidados a comentar esse interessantíssimo livro, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, pelo mês de agosto, que é o mês de aniversário do livro, do lançamento do livro. O livro está fazendo 157 anos de existência. É um livro muito interessante. É claro que não existe tempo e nem a pretensão, vamos dizer assim, meus irmãos, de eu falar, de comentar tudo que está dentro dessa belíssima obra. O que nós vamos fazer aqui é aquele comentário, síntese, da apresentação do livro. O que o livro se trata, né? E por que Allan Kardec, ao seu tempo, na sua missão, no seu trabalho da codificação, ele quis deixar para todos nós. Ok, meus irmãos? Então vamos lá. O livro Céu e Inferno, como diz aqui, este é um dos cinco obras básicas que compõem a codificação do Espiritismo. Então, para quem não sabe, que está nos ouvindo aqui, o Espiritismo ele tem 5 obras escritas, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e a Gênesis. Então, cada um cumpre uma missão mais especificada, mas todos eles estão juntos, né? Estão correlacionados, eles não estão separados totalmente. Né? Kardec, lógico, ele fez o livro, que isso é um processo didático, pedagógico,
Não dá, muitas vezes, para você colocar tudo num livro, fica uma coisa gigante, fica uma coisa complexa, e as pessoas não vão conseguir mexer. Então ele criou esses 5 livros que compõem, vamos dizer assim, a parte fundamental da proposta do Consolador Prometido, da proposta do Espiritismo. E como ele mesmo deixou nas obras, que isso não seria o fim, não se encerraria ali nesses livros, que a obra, pelo caráter progressista dela, o evolucionista dela, ela iria sempre ser acrescentada pelos inúmeros trabalhadores devotados ao bem, sintonizados com o alto, com credibilidade, né, ou seja, assim, da mensagem espírita, que iria sempre trazer um ponto a mais. E assim vai enriquecendo todo o corpo do espiritismo. Mas alguém teve que dar o ponto de partida, né? Alguém teve que chutar a primeira bola, vamos dizer assim. E isso coube ao nosso querido Allan Kardec, da nossa amada doutrina dos espíritos. Então vamos falar do céu e inferno. Seu principal escopo, ou seja, seu principal conteúdo, né, o que ele tem, é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. O objetivo é demonstrar a imortalidade dos espíritos e a condição que ele usufruirá no mundo espiritual, como consequência de seus próprios atos. Divide-se em 2 partes. A primeira estabelece um exame comparado às doutrinas religiosas sobre a vida e após a morte. Mostra os fatos como a morte de crianças, seres nascidos com deformações, acidentes coletivos e uma gama de problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação explicam satisfatoriamente. Kardec procura elucidar temas como os anjos, céu, demônios, infernos, penas eternas, purgatórios, temor da morte, a proibição mosaica sobre a evocação dos mortos e etc. Apresenta também a explicação espírita contrária à doutrina das penas eternas. A segunda parte resulta de um trabalho prático e reúne exemplos que acendem a situação da alma durante e após a desencarnação. São depoimentos de criminosos arrependidos, de espíritos endurecidos, de espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas, etc. Expiações terrestres. Livro da Codificação Espírita. Ok? Então é isso. Esse livro aqui, né, que é o Céu e o Inferno, ele, como está falando aqui, ele divide em 2 partes, que nós vamos aqui comentar um pouquinho mais sobre essas partes. Tá? Vamos lá, irmãos. No próprio livro aqui do Céu e Inferno, tem uma parte inicial do livro que Allan Kardec pega uma passagem, uma mensagem de Ezequiel, tá? Que está no capítulo 33, versículo 11 do Antigo Testamento. Ele fala assim: por mim mesmo juro, disse o Senhor, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Isso, né, o Kardec está recuperando para que a gente agora, com o Espiritismo, a gente desmonte de vez, elimine de vez da nossa vida espiritual, da nossa vida religiosa, que as penas, né, vamos dizer assim, as penas do pós-morte sejam penas definitivas. Que, por exemplo, Kardec desmonta a ideia do inferno eterno como do céu só de delícias, só de encantamento, só de verdadeira paralisia, né? Todo mundo fica parado em férias, né? Eternas férias, sem fazer nada, e etc. Ele desmonta todas essas 2 noções que nós poderíamos dizer infantilizada ainda da nossa fase espiritual da Terra, do nosso período de provas e expiações ainda, que nós nos encontramos, mas que agora, né, gente, existe uma enorme população vinculada à Terra que
não aceita mais, não entende, não aceita mais esse tipo de noções da antiga teologia. E é nesse livro que o Céu e o Inferno, ele trata muito bem essa questão, ok? Então, prosseguindo. O céu e o inferno colocam ao alcance de todos o conhecimento do mecanismo pelo qual se processa a justiça divina. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que esse livro, o livro Céu e Inferno, ele explica como funciona o mecanismo do processo do pós-a-morte. Essa que é a questão. O que acontece após a morte? O que acontece para espíritos virtuosos, para espíritos medianos e para espíritos, como ele nos classificou, né, e os espíritos classificaram como espíritos infelizes? O que acontece com ele? Por que nós trazemos até, de uma certa maneira, essa herança espiritual, esse conhecimento que alguma coisa trazemos até intuitivamente, né? Que alguma coisa de nós acontece quando a gente vai, quando nós morremos. Então alguma coisa futura vai acontecer com aquilo que nós chamamos alma, aquilo que nós chamamos espírito, aquilo que nós chamamos de essência. Ou seja, existe aí de diversos nomes por aí. Mas o que somos nós? Né? O que vai acontecer com essa fase? Então esse livro, ele trata dessa questão. E ele fala do mecanismo do processo de justiça divina. Ou seja, nós desencarnamos, vamos espiritualmente ocupar um espaço dimensional e vibratório de acordo com os talentos, de acordo com os tesouros, de acordo com as obras que nós construímos. É a hora, né, de recolher os frutos, de pegar o resultado. E aí ele explica como essas coisas acontecem. E o que é muito legal, que é muito consolador, por isso que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, que ela não encerra a questão. Nós não somos condenados eternamente, mas que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades daquilo que nós fizemos com o nosso livre-arbítrio, com a nossa inteligência, com os nossos recursos, com as nossas faculdades, ou seja, com tudo que Deus deu para cada um de nós aqui na Terra. Então é a hora do balanço. E aí, na justiça divina, não tem amiguinho do juiz, não tem aquela história do bom advogado que resolve, não existe buraquinho nas leis para poder você passar, não existe influenciação política, não existe nada que é muito característico da justiça aqui nossa, dos homens aqui na Terra. Né? A justiça divina não é assim. Ela escancara completamente a nossa situação. Ela impõe a lei de Deus, ou seja, aquilo que é imutável, né? Aquilo que não tem como voltar atrás, alterar aquela lei, não tem como. Não existe, que eu brinco com os amigos, eu falo assim, no Código Divino, né, não existe emenda, emenda do Código Divino, né, para deixar uma questão mais apropriada ao interesse de um grupo, de uma pessoa, etc., como é aqui nas leis humanas. Né? Nas leis humanas funciona muito assim, que são leis muito falhas. Mas a lei divina não. A divina está pronta, está inteira. Essa não tem como modificar. Então é isso que Kardec vai destrinchando das respostas dos espíritos, no comentário dos espíritos, na análise com os espíritos, a essa grande revolução que a gente pode dizer. O espiritismo, ele revoluciona nesse sentido de justiça divina no fenômeno do pós-a-morte. Ok? Ele fala também da concordância com os princípios evangélicos, desculpe. Cada um segundo as suas obras. Ou seja, o que ele vai pegar? Ele vai pegar aquilo que Jesus trouxe lá ao seu tempo, que é
lei natural, que é vontade de Deus, e ele diz, segundo as nossas obras, ou seja, segundo cada um, o resultado do que a gente for plantar, daquilo que a gente for utilizar. E aí a justiça divina, ela vai avaliar os seus múltiplos mecanismos espirituais complexos, dos quais nós ainda estamos distantes de entender de forma minuciosa como é que se dá isso, mas só se ela que se dá, ela é perfeita, para nos colocar devidamente no lugar que nós conquistamos. Né? Não é um prêmio, é uma conquista do espírito, mas também não tem privilégios. Foi dar porque você é amiguinho, você foi legal, e não existe isso. É exatamente aquilo que foi colocado. Por isso que nós, dentro da doutrina espírita, estamos cansados, vamos dizer assim, de esclarecer, de conversar com os irmãos que a nossa tarefa ela é intransferível. Não podemos transferir o que temos que fazer para o outro fazer. Se o outro fizer, na verdade vai ser dele, não vai ser nosso, não foi porque nós mandamos. O que nós mandamos não funciona. Nós temos um papel para fazer, nós temos um dever a cumprir, nós temos que executar uma coisa que é absolutamente própria do Espírito, interna do Espírito, que ninguém poderá fazer por nós. Então, não se terceiriza evolução espiritual, não se terceiriza as nossas conquistas espirituais. Então é muito comum, por exemplo, o filho, que eu vi muito isso, né? Muito isso aí mesmo em Campo Grande, que o filho se acomoda, porque a minha mãe e meu pai frequentam o centro, bota meu nome lá na prece, faz prece para mim, minha mãe vai ao centro, mas ele mesmo não faz a parte dele. Então ele acha que a mãe vai terceirizar a conquista espiritual para ele está enganado. Né? Ele está enganado. Simplesmente ele está perdendo uma grande oportunidade encarnado numa família espírita ou no meio espírita, um meio propício para se discutir, para evoluir, para nos transformar a essa realidade. Né? Do que muito por aí, que infelizmente estamos longe de qualquer noção religiosa, né? Ainda presas às malhas do materialismo. Dando continuidade, então na primeira parte do livro, Kardec realiza um exame crítico, né, de crítica de falar mal, não, de contestar, não, crítico de fazer uma análise, análise certa, análise científica, análise criteriosa do que ele está vendo. Ele vai comentar exatamente o que está vendo. Então, ele vai separar uma coisa da outra. Isso que é a noção crítica da coisa. Procurando apontar contradições filosóficas e incoerências com o conhecimento científico. Então, ele é o trabalho da apuração que eu falei. Opa, isso aqui não encaixa, isso aqui encaixa. Ele vai fazendo esse trabalho. Né? Kardec foi separando umas coisas com a outra. É o trabalho do investigador, é o trabalho do analista, é o trabalho do codificador. Né? E aí ele vai, como eu falei, das contradições e incoerências com o conhecimento científico. Por quê? A doutrina espírita é uma doutrina de base científica. Então não poderia ter mensagem, informações do mundo espiritual que pudesse ser assim, absolutamente contrário às questões filosóficas e às questões científicas, ou seja, partindo de uma razão, de uma análise racional, ou melhor, de uma análise raciocinada, coerente. É isso que ele está querendo colocar. Aí ele fala, superável, segundo ele, mediante o paradigma espírita da fé raciocinada, como eu comentei aqui para vocês. Tem que estar fundamentada, tem que estar sustentada na fé raciocinada, ou seja, na razão. Tem que estar à prova. Infelizmente, por vício, né, por atavio espiritual nosso, muitos de espíritas não gostam de ser questionados, não gostam de ser perguntados, não gostam de ser, né, quando um médium faz uma psicografia, quando alguém vai começar a falar e tal, perguntar, questionar sobre aquilo ali, e ele se ressente, ele fica magoado, e ele isso é um erro.
É um erro muito grande. Porque, como Kardec falou, tem que ser examinado. E para ser examinado, você vai ser questionado, você vai ser perguntado, você vai ser comparado, você vai ser analisado. Para que depois, passado por todas essas etapas, possa-se ter uma conclusão positiva, confirmando exatamente aquilo ali, atestando aquilo ali, ou uma posição que possa refletir a recusa, né? Não aceitando aquilo ali, não aceitando aquelas informações, ou então, gente, pode chegar a uma posição, como tem muitos aí, que está a confirmar ainda, não se tem segurança nem para se apoiar, para confirmar como absolutamente verdadeiro, mas também foge de elementos para negar, para dizer que não presta, que está errado. Mas ela fica numa que a gente poderia chamar modernamente de stand-by, né? Fica num stand-by, fica num estado de espera para que venha outras informações, outras mensagens, outras conquistas até da própria ciência para ajudar, para colaborar se aquilo é verdadeiro ou não, ou se o nosso stand-by, como eu falei, ainda precisa de um pouco mais de tempo, ok? Isso é uma medida honesta e uma medida segura, tá? do processo espírita. Continuando. Ele fala aqui também no livro a causa do temor da morte. Né? Por que tememos a morte? Né? No livro Céu e Inferno, ele discute essa questão. Ele analisa essa questão do ser humano, porque ele tem esse medo da morte. E aí ele fala, porque os espíritos não temem a morte. Né? Então ele fala aqui, o temor da morte, que ele fala até do temor do nada, né? A questão do nada, e por que os espíritas não temem a morte? Aí eu falo dos espíritos que estão convictamente espírita, né? É assim, que ele tem a certeza que ele é um espírito imortal, que ele está reencarnado num dos momentos do processo da vida dele aqui na Terra, e que ele vai retornar para o mundo espiritual, que é o nosso mundo real, é a nossa origem, é de lá que nós viemos. É de lá, como os espíritos dizem, que a vida é verdadeira, ela é transparente. Não essa vida que os espíritos costumam dizer que é uma vida de ilusões, não de mentira, mas de ilusões. Aqui no mundo material a gente se ilude muito. Nós nos iludimos pela questão física, pela questão econômica, pela questão cultural, que nós somos mais, que nós somos melhores, que nós somos protegidos por Deus, que nós somos ungidos, que nós temos privilégios, que temos direitos, e etc, etc. E aí, quando a gente analisa as informações do mundo espiritual, nada disso existe. O que existe é a nossa essência do melhor, do bem melhor que nós praticamos, fizemos, e do menor quantidade possível de erros, de mal praticado. Então os espíritos sempre dizem, o que importa mais para eles, para o mundo espiritual, é a nossa capacidade de amar. Amar verdadeiramente. Aí não é amar por expressão de atração sexual, ou amar por um filho, por causa da questão do nascimento, não, amar muito próximo da sua família, não. É amar num nível muito elevado. É o amor incondicional, né? É o amor que perdoa tudo, o amor que aceita tudo, é o amor que vê o bem em tudo, em todos os ângulos, em todas as situações. Para nós, que ainda não conquistamos esse nível de amor, trata-se aqui do nosso desafio das nossas mais recentes existências, entendeu? Mas estamos aí para dar continuidade a esse projeto do qual Deus determinou para cada um de nós. Continuando, ele fala do inferno, né? O inferno cristão, o inferno pagão, ele fala a questão do inferno. Então nós sabemos pela tradição, tanto pagã quanto a tradição cristã, que o inferno seria um local, né, mais ou menos, teria uma dimensão física, né, uma existência física,
e que ele seria eterno. Os moradores, os habitantes, aqueles que teriam destino para lá, ficariam ali para todo sempre. Então é a crença do inferno eterno. Essa crença ele explica aqui no livro e ele desmonta na visão espírita. Não existe o inferno eterno. Existe sim as zonas de sofrimento, as zonas de purgação, que é muito conhecido no movimento espírita por causa do André Luiz, que trouxe no livro Nosso Lar, pela psicografia de Chico Xavier, o umbral, né? O umbral. Que umbral, a palavra significa limites, né? Os limites. Então, existe sim regiões de sofrimento e de purgação, e existe regiões de reparação no mundo espiritual, e existe regiões felizes, né? Felizes, mas não paralisados, não de férias, não descansados. Estão em outra vibração de trabalho, de prosperidade, etc. Que é até interessante, né? Porque quando a gente pensa aqui na Terra nós não somos essencialmente felizes, né? Porque até Jesus colocou que é só no reino dele que seria possível. Que aqui nós temos assim, o estado de felicidade, momento de grande felicidade e a busca da felicidade. E quando nós estamos nos nossos melhores momentos da vida, é só a gente recuperar na nossa memória aí, né? Quando a gente está muito feliz, está pleno, cara, a gente não consegue ficar parado. A gente quer fazer as coisas, a gente quer aprender, a gente quer andar, quer passear, a gente está em movimento, a gente está em um dinamismo. Então imagine esses espíritos que atingiram o mundo feliz. Como que é possível eles ficarem nesse estado muito, muito pleno de felicidade, estacionados, descansando? Não tem sentido, né? É como os espíritos dizem, já no outro livro, no primeiro livro, né, no livro dos espíritos, ele disse que seria um suplício isso, né, no mundo espiritual, que os espíritos trabalham. E como Jesus falou, né, que eu trabalho, o meu pai trabalha e eu também. Né? Ou seja, é trabalho. É trabalho sempre. Trabalho é lei da vida em qualquer época e em qualquer estágio superior, avançado de evolução. Sempre vai ter. Só que não será um trabalho a nível penoso, tá? Já é outra questão. Então, falando aqui, aí ele fala dos limbos, o quadro de inferno pagão, o esboço do inferno cristão, purgatório, como já comentei para vocês, a doutrina das penas eternas, o código penal da vida futura, que é muito interessante essa parte aqui do livro. Ele trata justamente essa questão do destino de cada um de nós, né, que a partir daquilo que nós plantamos, daquilo que nós cultivamos moralmente aqui na Terra. Eu falei antes para vocês, do maior bem possível e menor mal possível. Então nós vamos colher proporcionalmente a isso. E é justamente no Código Penal da Vida Futura que ele vai analisar com belíssima profundidade, que aqui eu não teria condições de abordar nesse tempo desse estudo, mas eu falo para vocês, gente, é uma das partes mais interessantes desse livro aqui, ó. Leiam, pesquisa, muito bom. Ele fala também sobre os anjos, segundo a igreja, e o espiritismo, né? Então os anjos, né? Qual é o problema dos anjos em relação a nós? Que os anjos não seriam já espíritos evoluídos, já seriam seres puros, já seriam essências maravilhosas, prontas. E o espiritismo vem e coloca que não. Se trata de espíritos evoluídos, espíritos que conquistaram os mais altos graus da virtude espiritual, da virtude moral. E aí eles são tão bons, tão avançados, que a nossa imaginação, que a nossa pobreza de entendimento, nos reduzimos eles a essas figuras míticas, né? Ou seja, mitológicas, as coisas de anjos, né? Anjozinho, criancinha, inocentes,
e etc., mais cheio de virtude, e etc. Não. O Espiritismo são espíritos evoluídos. Aborda também vários pontos relacionados com a origem das crenças dos demônios, segundo a Igreja e o Espiritismo. Se tem a questão dos anjos, temos que falar a questão dos demônios. Temos que lembrar que, pelo menos na Igreja cristã, né, o judaico-cristão ali, está relacionado os demônios como aquela entidade puramente do mal, que só faz o mal, só deseja o mal, só pratica o mal, e está numa guerra com Deus. E o Espiritismo coloca que isso é uma incoerência total, não existe o demônio como uma figura criada para fazer o mal. O demônio seriam representações mitológicas também, míticas também, dos espíritos inferiores, dos espíritos sofredores, dos espíritos que desejam permanecer na linha do mal, praticando mal, atormentando os homens, que seriam os próprios homens, esse seria a encarnação desses próprios espíritos que fracassaram. Então ele vai desmontar toda essa questão e colocar que no Espiritismo é conhecido muito como obsessores, né? Os mais diversos tipos de obsessores. Muito interessante essa parte também. Ele fala também da invenção, né? Como surgiu esses demônios, e nas modernas manifestações. Ele fala também da proibição de invocar os mortos, né? Porque está lá Moisés impediu de invocar os mortos, né? Mas é como tem uma brincadeira que o Chico fala, né? Chico Xavier falava, né? Moisés pode ter proibido de invocar os mortos, mas os espíritos não, de chegar aos homens, né? De se comunicar com os homens. E é que Moisés quis, naquele tempo, parar um pouco, né, com a confusão que se fazia a respeito da mediunidade naquele tempo. Então ele quis dar uma parada geral, uma organizada talvez. E aí como o mundo era muito primitivo, muito atrasado, porque tem que lembrar que Moisés é 1300 anos antes de Cristo. Estava naquela fase entre o Neolítico e o início das civilizações. Muito atrasado, muito primitivo o nosso mundo, você entendeu? A nossa sociedade. Então, foi um recurso que ele precisou naquele momento. Mas, infelizmente, né, os teólogos dogmáticos, aqueles que se prendem à lei, ficam se prendendo nessa questão. Mas eles caem em contradição, porque se ele proibiu os mortos, é porque os mortos, aliás, se ele proibiu os mortos de se comunicarem, é porque os mortos, de alguma maneira, sobrevivem no mundo espiritual, não é? E, de alguma maneira, esses mortos podem comunicar, não é verdade? E é que esses mortos seriam quem? Seriam os próprios homens e mulheres aqui da Terra, que é o que o Espiritismo fala. Então, é outra parte muito interessante do livro que eu falo para vocês, meus irmãos, terem um carinho interessante de estudar esse livro. Aí tem a segunda parte do livro, como eu comentei para vocês. Ele é dividido em primeira e segunda parte. Na segunda parte, constam as dezenas de diálogos que foram sido estabelecidos entre Kardec e diversos espíritos. Bom, se no livro dos espíritos mil e tantas perguntas em que Kardec faz aos espíritos, e geralmente são espíritos sábios, benevolentes, espíritos preparados no mundo espiritual para trazer as mensagens, né? Vamos dizer assim, Kardec fez uma espécie de entrevista com os espíritos elevados. E ele deixou para o livro do Céu e Inferno o diálogo, as entrevistas, vamos dizer, as perguntas, para os espíritos que não eram tão elevados. Aí ele entrevistou, né, vamos dizer assim, ele fez pergunta de livros de espíritos sofredores, de espíritos medianos, de espíritos suicidas, etc., de vários tipos. Ele faz todas as perguntas, como é que eles estão lá, como é que foi o desencarne dele, o processo de desencarne dele. E ele faz de várias pessoas, assim, até de classes sociais diferentes. Ele faz de princesa, faz de mendigo, ele faz de
de, de intelectuais, de padres, etc., de vários religiosos, né? Então ele faz a pergunta de uma cesta, vamos assim, de espíritos que aqui na Terra ocupavam diferentes posições sociais e intelectuais e até de sexo, né? E aí ele faz essa série de perguntas, dando já uma grande luz do que se tratava do mundo espiritual a respeito do que acontece após a morte. Entendeu? Muito interessante, gente, mas muito interessante mesmo. A segunda parte do livro também é dedicada ao pensamento de Kardec, que reuniu várias dissertações de casos reais, a fim de demonstrar a situação da alma durante e após a morte física, proporcionando ao leitor amplas condições para que possamos compreender a ação de lei de causa e efeito. Que é, eu diria assim, Alexandre, uma frase para sintetizar o livro O Céu e o Inferno. Eu diria que era a confirmação, né, a prática da lei de causa e efeito. Está aqui. O que acontece com a gente depois da morte. Poderia ter sido, Kardec poderia até ter colocado esse título. O que acontece depois da morte, né? Poderia ter sido também. É isso. Ele trata toda essa mecânica da lei de causa e efeito relacionada com a justiça divina. Tudo funcionando de acordo com a justiça divina. E aí ele tem a narração, né, dos espíritos felizes, de espíritos infelizes, de espíritos de condições medianas, sofredores, espíritos criminosos, espíritos endurecidos, está tudo ali, né, que são os obsessores, etc., hoje, etc., e tudo mais. Claro que foi o primeiro passo importante dado por Allan Kardec. Outras obras viriam no tempo, principalmente as da psicografia de Chico Xavier, pelo André Luiz, a série do livro de André Luiz, começando com o Nosso Lar, Missionário, Mensageiro, vai embora, aqueles livros todos. Aquilo ali dá uma noção do mundo espiritual mais ampla, né, colaborando com o que Kardec fez aqui. Só que agora dando os detalhamento do mundo espiritual, detalhamento do funcionamento da lei de causa e efeito, detalhamento do funcionamento da justiça divina, da misericórdia divina, que não podemos esquecer, da providência divina e todas as outras coisas que tem. Entendeu? Muito bom também, por sinal. Então essa é a proposta de Allan Kardec com esse livro, que infelizmente eu vejo assim, junto com a Gênese, a gente nem pode falar muito do Obras Póstumas, mas não foi um livro finalizado por ele, né? Dos livros esquecidos, né? Dos livros esquecidos, que eu vejo muito no movimento espírita, a gente lê, aqueles ainda que estudam, né? É o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqueles que estão na prática da mediunidade, lá das escolas de mediúnica, do trabalho mediúnico, o Livro dos Médiuns. E aí fica o Céu e o Inferno e a Gênese esquecido. Fica lá na estante guardadinha, né? E são 2 livros que eu posso dizer muito interessantes. Ok, meus irmãos? Então, essa foi a colaboração que eu quis trazer para vocês, esses elementos, esse comentário desse livro, essa reflexão, para que na minha humildade aqui, eu possa ter estimulado a vocês, meus irmãos, a estudar esse livro. E também o outro, a Gênesis, também, que é muito interessante. Vocês vão descobrir coisas muito interessantes, muito importantes. E constatar que Allan Kardec foi um espírito muito preparado, muito inteligente, e que é uma obra-prima que ele fez. É um trabalho magnífico dos 5 livros, que enfrentou
muito de sabores para isso. Ok? Fico aqui com meu coraçãozão para vocês. Espero uma nova oportunidade de encontrar com vocês e falar, que eu adoro falar do espiritismo, eu tenho espírita, comentar, conversar, dialogar com todo mundo. E uma outra oportunidade para que a gente trate outros temas, ok? Como manda o protocolo, vou fazer a minha prece de encerramento e desde já deixo um beijão para todos, um abraço fraternal tão forte para todos e vibremos, pensemos em Jesus. Esse planeta não está esquecido, essa alma está abandonada. Jesus está no leme. Vamos lá, vamos fechar nossos olhinhos e pensar assim na mesma imagem de Jesus. E dizia ele: querido mestre, gostaria de agradecer pela oportunidade de falar um pouco mais da tua doutrina, a doutrina do Consolador. Peço, Senhor, que abençoe a vida de todos nós, de todas as pessoas que estão assistindo, da casa que nos convidou, de todo o movimento espírita. E até eu diria, para aqueles todos também que não são espíritas, que estão afastados de alguma religião, que não foram tocados ainda. Que a sua força bondosa, do seu coração misericordioso, possa atingir a cada um, para que, como nós, que em algum tempo da nossa vida fomos tocados a começar a nossa ascensão espiritual, a estudar e a trabalhar, que esses mesmos irmãos possam chegar a esse momento também, de sentir o seu doce chamado, e assim fazermos cada um o caminho que temos que fazer, carregando a nossa cruz em direção ao Pai Maior. Obrigado por todos, que todos possam se sentir reconfortados e abençoados pelo nosso amado Deus. Que assim seja.